capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, e o versículo 66 ao 68. Deus está presente aqui neste lugar. Já podemos sentir a sua presença e ouvi-lo falar no nosso meio através da sua palavra e através do seu louvor. E aqueles que estão atentos à voz do Espírito já têm recebido a sua parte nesta noite. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 66 ao 68, que diz assim a palavra de Deus: Desde aquele momento, muitos dos seus discípulos retrocederam e não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também ir embora? Então Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Amém? Podem sentar, meus irmãos. Engraçado que, por mais que a gente fale a palavra do Senhor e esmiuça, mas sempre quando a gente tem a oportunidade de pregar a sua palavra, a responsabilidade vem e o nervosismo vem. Mas é o Espírito Santo quem capacita. Se Ele chamou, é porque Ele capacita. Meus irmãos, estamos aqui diante do capítulo 6 do Evangelho de João. E o Evangelho de João, ele tem como objetivo mostrar aos seus leitores que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Diferente dos outros evangelistas, como Mateus, Marcos e Lucas, que no início dos seus evangelhos ele escreve a genealogia de Jesus, João, com o intuito de mostrar que Jesus era o verdadeiro Filho de Deus, ele inicia seu evangelho no capítulo 1 dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele vai dizer isso mostrando sobre a pessoa de Jesus. Então, com esse intuito de mostrar que Jesus era o verdadeiro Filho de Deus, João ele separa, diante de todos os milagres que Jesus fez, ele separa 7 para escrever seu Evangelho, para que através desses 7 milagres ele corroborasse com o objetivo de mostrar que Jesus era o Messias, o enviado dos céus. E para João, ele vê cada milagre como um sinal. Cada milagre que João relatava, dos 7, era como um sinal. E no capítulo 6 do Evangelho de João, ele vai relatar um desses milagres, a saber, a multiplicação dos pães e peixes. Jesus, em seu ministério terreno, multiplicou os pães e os peixes por 2 vezes aqui na terra. E essa, a qual João relata, é a primeira multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Ele vai relatar que essa multiplicação ocorreu para cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E esse é o único milagre que está escrito nos 4 evangelhos. A primeira multiplicação é o único milagre que está escrito nos 4 evangelhos, a saber, lá em Mateus capítulo 14, do versículo 3 ao 21, lá em Marcos capítulo 6, do versículo 33 ao 34, Lucas 9, do 11 ao 17, e neste capítulo 6, a qual nós lemos, do versículo 1 ao versículo 15. Mas além do milagre da multiplicação,
o capítulo 6 do Evangelho de João vai relatar outros acontecimentos que se sucederam após esse milagre. Se a gente pegar o Evangelho e lermos, vamos ver que é um capítulo bastante extenso, porque ele vai relatar tudo o que aconteceu após o milagre na multiplicação dos pães e dos peixes. E é interessante que Alexander Balmer, em seu livro O Treinamento dos 12, vai dedicar um capítulo do seu livro para discorrer sobre todos esses acontecimentos que envolvem o capítulo 6 do Evangelho de João, e ele vai chamar os fatos que ocorreram neste capítulo como uma crise na Galileia. Os fatos registrados por João nesse capítulo do seu Evangelho podem ser entendidos sob 4 títulos. Primeiro, o milagre no deserto, a tempestade no lago, o sermão na sinagoga e o subsequente exame meticuloso dos discípulos de Cristo. E é neste capítulo que eu quero discorrer nesta noite. A começarmos pelo versículo 1 do capítulo 6, onde João vai dizer: após estas coisas, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. E uma grande multidão o seguia, porque eles viram seus milagres que operava sobre os enfermos. Os versículos 1 e 2 nos mostram que Jesus estava em uma das margens do mar da Galileia e que uma grande multidão o seguia. É interessante notar que por onde Jesus passava, sempre uma grande multidão o seguia devido aos milagres que ele fizera. E a multidão sempre estava atrás de Jesus a fim de poder receber um desses milagres. Jesus, por onde andava, podemos ver que ele curava os enfermos, curava os coxos, os mudos, os surdos, os leprosos, e por conta disso Jesus era rodeado por uma grande multidão. Com isso, Jesus decide subir ao monte para estar com seus discípulos um pouco deslocado da multidão, onde João vai dizer: Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos, no versículo 3. E João ele faz a questão de mencionar que no versículo 4, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. E isso é interessante, meus irmãos, por quê? Porque aquela seria a penúltima Páscoa de Jesus. Porque na Páscoa do próximo ano, Jesus havia de ser entregue pelos judeus para ser crucificado. E Jesus, já conhecedor disto, de que aquela seria a penúltima Páscoa a qual ele iria estar na terra, ele decide começar a separar os verdadeiros. Jesus começa a pensar: agora eu vou começar a separar os verdadeiros discípulos e os verdadeiros seguidores, porque eu não quero que eles tenham uma visão errada a meu respeito, mas eu quero que eles tenham uma visão correta do meu ministério aqui nesta terra. E diante disso, Jesus, levantando os olhos no versículo 5 e vendo que uma grande multidão vinha até ele, disse a Felipe: onde nós compraremos pão para que estes possam comer? Todo esse acontecimento estava acontecendo na cidade de Betsaida, à margem do mar da Galileia, e quem morava ali era Felipe, Pedro e André. Então Jesus chama Felipe e fala: Felipe, aonde nós compraremos pão para dar de comer a toda esta multidão? E é interessante que, diferente da segunda multiplicação, onde Jesus, na segunda multiplicação de pães e peixes, decide multiplicar, porque a multidão já estava com ele há bastante tempo, e a multidão, por onde não ter com que comprar pão e onde sair sem se alimentar, ele decide chamar os seus discípulos para alimentar a multidão por compaixão, na segunda multiplicação. Porém, na primeira multiplicação, Jesus faz um ato de forma deliberada, ao ponto de que a multidão a qual estava ali, muitos traziam consigo alimentos, e por ali também havia vendas onde as multidões pudessem comprar pão. Mas de forma deliberada, Jesus vai e chama Filipe dizendo: aonde nós compraremos pão para que estes possam comer? Mas João faz questão de enfatizar, mas dizia isso para pôr à prova, porque ele bem sabia o que ia fazer. E é interessante essa frase aqui, meus irmãos, porque
Quando nós lemos a palavra do Senhor e entendemos o que ela quer nos falar, nós temos em mente que nada que Jesus faz é por acaso. Todos os planos de Jesus têm um propósito por trás. Não pense que as coisas que Jesus faz e os acontecimentos que estão na nossa vida são ao acaso ou destino. Não. Sempre tem um propósito nos planos de Deus para as nossas vidas. Quer um exemplo disso? Jeremias capítulo 29. Alguns falsos profetas haviam se levantado para profetizar a nação de Israel que estava no cativo lá na Babilônia, para dizer para eles que aquele cativeiro ia passar logo, que não deveriam se frustrar porque iria ser rápido. Aí Jesus fala para Jeremias e diz: Jeremias, escreve umas cartas ao povo e diz para eles que eles se casem e construam casa, porque eles iriam passar bastante tempo ali, que eles não deveriam dar voz aos falsos profetas. Mas Jesus começa a falar no versículo 11: pois bem sei o pensamento que tenho sobre vós, disse o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós. Deus tem uma coisa para te dizer: Ele bem sabe o pensamento que tem sobre a sua vida, e são pensamentos de paz. Não pense que os acontecimentos são por acaso, mas Jesus bem sabe o que há de fazer, porque tudo que Deus faz existe um propósito. Glória a Deus, aleluia. E diante disso, Filipe vai e responde a Jesus dizendo: 200 denários de pão não são suficientes para que cada um deles tome um pouco. E é interessante, meus irmãos, essa questão, porque Filipe estava com Jesus, andava com Jesus, vivia com Jesus, via os milagres de Jesus, mas quando Jesus faz essa pergunta para ele, ele olha para a situação com a perspectiva humana. Porque ele poderia ter dito: mestre, eu vi o Senhor transformar a água em vinho. Mestre, eu vi o Senhor curar o filho do oficial sem precisar ter ido até lá, mas somente com a sua voz tu trouxe cura para o filho do oficial. Mestre, eu vi o Senhor curar o paralítico lá no tanque de Betesda. Mestre, eu vi o Senhor curar Lázaro, morto já havia 3 dias. O que seria uma multiplicação diante de todos esses milagres? Mas infelizmente Filipe olhou para a situação pelas perspectivas e pelo olhar humano. E quantas das vezes nós, meus irmãos, olhamos para as situações que acontecem sobre nossas vidas pelos olhares humanos e pela perspectiva humana? Olhamos para a situação, fazemos cálculos e mais cálculos, tentando resolver o problema, mas nós não conseguimos resolver, porque estamos olhando para o problema com os olhos humanos, quando na verdade nós deveríamos olhar para o céu, tendo primeiramente em vista de que o Senhor Jesus é o dono do universo, de que Ele criou o universo, que o universo foi criado pelo som da sua voz, e que Ele pode muito bem operar milagres sobre nossas vidas. Eu acho lindo o exemplo de Jó. Jó tinha perdido tudo, tinha perdido seus filhos, tinha perdido seus animais, estava com uma doença na pele, mas ele vai declarar: bem sei que o meu Redentor vive. Ele olhou para os céus e falou: bem sei que o meu Redentor vive. E qual foi o efeito da sua fé? Lá no capítulo 42 ele vai dizer: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então Jesus quer de nós, meus irmãos, que nós olhemos para a situação, não pelas perspectivas humanas, mas com fé. Com fé. O autor hebreu vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, e requer de nós e exige de nós que nós venhamos ter fé na sua vida. Aleluia, glória a Deus. E depois que Filipe falar isso,
André também chega até Jesus e fala: Mestre, tem aqui um menino com 5 pães e 2 peixinhos, mas não sei se com isso dá para fazer alguma coisa. É engraçado que Filipe olha de forma incrédula, André chega com um pouquinho mais de esperança, mas ainda assim olha para a situação com a perspectiva humana. Mas aí disse Jesus no versículo 10: Fazei os homens se assentarem. E havia muita grama naquele lugar. Assim os homens se assentaram em número de aproximadamente 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, ele distribuiu para os discípulos, e os discípulos para os que estavam sentados, e do mesmo modo os peixes quando eles queriam. E quando estavam saciados, ele disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E Jesus, diante da perspectiva humana, opera um milagre. E é engraçado isso, sabe por quê? Porque existem alguns estudiosos da linha liberal que vai dizer que este milagre foi da seguinte forma: Jesus pegou o menino, levou-o até a frente da multidão e pediu para que o menino repartisse seus pães com os seus discípulos. E a multidão, ao ver isso, também acabou seguindo o mesmo exemplo. Alguns liberais vão dizer que o milagre foi exatamente dessa forma, mas não, meus irmãos. Isso aqui é olhar mais uma vez pela ótica e pela perspectiva humana. Jesus, ele é o Senhor e ele é o extraordinário. Ele não está limitado à natureza, ele não está limitado ao nosso tempo. Ele é soberano e está acima da natureza. Eu imagino os discípulos, na hora que Jesus deu dado graças aos pães e começou a repartir os pães e levando os cestos para a multidão, eu fico imaginando Pedro falando com André: André, não eram 5 pães? Eu já estou levando o 16º. Eu imagino Tiago olhando para Pedro e falando: olha, não eram 2 peixinhos? Cada vez que ele vai tirando um, vai aparecendo outro, vai tirando o pão e vai surgindo outro. E assim Jesus opera o milagre. Por quê? Porque ele não está sujeito à natureza, ele não está sujeito ao nosso tempo, porque ele é soberano. Glória a Deus, aleluia. E com isso, meus irmãos, Jesus opera o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E dessa forma acontece que a multidão, maravilhada com o milagre, olha para Jesus e fala: Este é o verdadeiro profeta, a quem Moisés havia profetizado. Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, vai falar que Deus tinha falado para Moisés para que ele profetizasse ao povo de que haveria um profeta a qual iria falar semelhantemente como ele falava com o povo. E o povo, vendo este milagre de Jesus, ele começa a falar: Este é o verdadeiro profeta a quem Moisés havia falado. E diante disto, Jesus tinha conhecimento e tinha ciência do seu ministério aqui na terra, e ele sabia que aquele não era o momento de ser proclamado. Por conta disso, fala para os seus discípulos: olha, pega o barco e vai para o outro lado da margem, que eu vou subir ao monte para orar. E é neste intervalo que acontece que os discípulos, indo para o outro lado da margem, começam a estar no barco cheio de tempestades, e Jesus vem andando sobre as águas. E eles, maravilhados por Jesus andar sobre as águas, Pedro vai e fala para Jesus: Mestre, se és tu, me manda ir ter contigo. E Jesus disse para Pedro: vem. E Pedro vai com ousadia e fé até Jesus andando sobre as águas. Mas chega um momento em que ele olha para a tempestade para um lado e para o outro e começa a esmorecer na fé e começa a afundar. Mas Jesus estava lá para estender a mão para Pedro e trazê-lo de volta à superfície. E diante disso acontece que logo em seguida Jesus chega ao outro lado da margem. E no versículo 22 vai dizer: no dia seguinte, quando a multidão que ficara no outro lado do mar viu que não havia ali nenhum outro barco, exceto aquele no qual os discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barco, mas que seus discípulos tinham ido sós, portanto, vendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, eles também embarcaram e foram a Cafarnaum em busca de Jesus.
o que acontece? Depois da multiplicação, o povo começou a querer levar Jesus e proclamá-lo como rei. O povo estava querendo proclamar Jesus como rei. Mas Jesus tinha ciência de que aquele não era o momento certo para ele de fato ser proclamado rei. Porque a sua missão naquele momento na terra era para morrer por nós, por nossos pecados na cruz do Calvário. E Jesus tinha plena consciência dessa sua missão, ao ponto de que o povo estava querendo proclamá-lo rei diante daquele milagre que Jesus fez. E Jesus começa a ter um diálogo com o povo, com aquela multidão, dizendo: Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, eu vos digo, que me buscais não porque vistes milagres, mas porque comestes o pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a ele Deus o Pai selou. E Jesus começa a ter um diálogo com o povo, e ele começa a dizer que eles, na verdade, deveriam procurar o pão, não o pão que sacia a nossa fome momentânea e física, mas que eles deveriam procurar o pão e trabalhar pelo pão que viria a saciar sua fome eterna, e não apenas física. A multidão estava indo ao encontro de Jesus com o intuito de saciar a sua necessidade física e natural, mas Jesus queria mostrar para eles de que mais do que se saciar de forma natural, nós devemos primeiramente buscar saciar nossa vida espiritual. E nesta noite eu pergunto para vocês: o que é que vocês estão fazendo para saciar sua fome espiritual? Será que nós estamos lendo a palavra? Será que nós estamos nos consagrando? Será que nós estamos jejuando? Será que nós estamos reservando um momento durante o nosso dia para termos um relacionamento íntimo e verdadeiro com o Pai? Ou será que nós estamos apenas em busca de nos saciar da nossa fome física e natural? Porque o mundo no qual nós estamos vivendo, aparentemente, é um mundo corrido, um mundo que a gente não consegue ter tempo para nada. A gente fica pensando: Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso, mas parece que eu não tenho mais tempo para nada. Ei, calma, que nós venhamos ser igual Maria, que nós venhamos escolher a melhor coisa, a melhor parte, que é estar aos pés de Jesus. E esse era o objetivo de Jesus ao mostrar aquele milagre a qual ele havia feito na multiplicação. Era apenas um sinal e era apenas um símbolo daquilo que ele queria de fato mostrar para o povo, dizendo: ei, vocês estão procurando saciar sua fome terrena, mas vocês precisam trabalhar pelas coisas que duram para a vida eterna. E o povo começou a falar para Jesus. Então lhe disseram: o que devemos fazer para realizar então essas obras? E Jesus responde: e creiais. Disse depois: que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? O que tu operas? Parece que o povo já havia esquecido que Jesus tinha multiplicado o pão, né? Ou se ele tinha multiplicado, ele começa a dizer: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. O povo começa a indagar Jesus: beleza, eu sei que o Senhor multiplicou os pães e os peixes para uma multidão de cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Mas o que é o que o Senhor tem para mostrar para nós? Se Moisés, estando lá no deserto, deu-nos o maná, que nos saciou durante 40 anos, toda uma nação. E Jesus vai e diz: pronto, eu aceito o desafio. Eles fizeram a pergunta que eu queria que eles fizessem, e esse é o ponto que eu quero chegar. Ele diz, então Jesus disse: na verdade eu vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. E o povo ouviu essa palavra, igual a mulher samaritana, ao ouvir que Jesus havia lhe dar a água da vida, e pede para que Jesus lhe dê dessa água. O povo ouvindo isso e diz: então, Pai, nos dá o pão que desceu do céu. Então disse-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim
nunca mais terá sede. Ele é o verdadeiro pão da vida e é Ele quem sacia a nossa fome espiritual. O milagre que Moisés tinha feito lá no deserto, no maná, foi um milagre que durou e que saciou a fome do homem momentaneamente, porque eles comiam o maná e no outro dia sentiam fome. E além disso, o maná, ele só alimentou a multidão, a nação de Israel durante um momento, mas o verdadeiro pão do céu é aquele que sacia não a nossa fome física, mas a nossa fome espiritual. É aquele que não sacia apenas uma nação, mas é aquele que sacia a fome do mundo inteiro. Por isso que ele vai dizer: eu sou o verdadeiro pão da vida, eu sou o verdadeiro enviado do céu. Não foi Moisés que enviou o maná do céu, mas foi o meu Pai que está no céu que enviou o verdadeiro maná. Não foi aquele que vocês comeram no deserto, mas eu sou o pão da vida, e aquele que comer do meu corpo e comer da minha carne viverá. Glória a Deus. Diante disso, a multidão, igualmente como a mulher samaritana pediu a Jesus, nos dá desse pão. E ele declara que ele era o verdadeiro pão que desceu do céu e que deveriam comer da sua carne e do seu sangue. Mas a multidão não aceitou a pregação de Jesus. Eles não aceitaram o discurso de Jesus. E eles falaram que aquele discurso era muito duro de se ouvir. Se a gente for percorrer os versículos no capítulo 6, vamos ver que Jesus começa a ter um diálogo com a multidão, ao ponto da multidão achar aquele discurso duro. E eles, por achar que o discurso era duro demais, começam a se afastar de Jesus e abandonar. Ao ponto que João vai dizer que alguns estavam abandonando por aquele discurso ser duro demais. O que é que aprendemos com isso, meus irmãos? Que o objetivo do milagre era mostrar que Jesus é Deus, que Ele tem poder sobre o mundo que Ele criou, sobre as leis que Ele determinou, e que Ele pode do nada fazer surgir todas as coisas. É mostrar que Jesus satisfaz nossas necessidades naturais, mas mais do que isso, é mostrar que Ele supre toda a nossa necessidade espiritual. Ele pode de forma providencial nos dar o pão nosso de cada dia, mas Ele é o pão da vida, muito mais importante do que o pão nosso de cada dia. Então que nós iremos sair nesta noite conscientes, meus irmãos, e proclamando, dizendo que Jesus é o pão da vida, e Ele é quem sacia a nossa sede, e Ele é quem sacia a nossa fome. E os discípulos, por ouvirem aquele discurso e acharem duro demais, começam a abandonar Jesus, ao ponto de que Jesus olha para os seus discípulos e pergunta: vós também não querem ter ido com eles, não? E Pedro, mais uma vez, o mesmo Pedro que na noite anterior tinha tido ousadia e fé para ter com Jesus e andar sobre as águas, mas que por um momento sua fé esmoreceu e ele começou a afundar. O mesmo Pedro, mais uma vez, com ousadia e com a verdadeira fé, após escutar o discurso de Jesus, fala: mestre, para quem iremos nós? Aleluia, glória a Deus. Para quem iremos nós, Senhor? Se só Tu tens as palavras de Deus. Eu imagino neste momento Pedro pensando e olhando para um lado e para o outro. João não está mais aqui, João Batista. Eu olho para o lado, eu olho para o outro e não encontro ninguém. Ao ponto que ele fala: para quem? E eu pergunto para vocês nesta noite: a quem vocês estão procurando? Será que nós estamos confiando apenas no nosso próprio entendimento? Será que nós estamos pondo a nossa confiança em carros, em cavalos? Porque Pedro, ele teve a plena certeza, após Jesus dar o seu discurso, de que ele era o verdadeiro Filho de Deus, a ponto de dizer: só Tu tens, Senhor, só Tu tens. Aleluia! Aleluia! Aleluia, glória a Deus. O Senhor é aquele que sacia a nossa fome, não a nossa fome física e natural. Aleluia, glória a Deus.
Tu és, Jesus, aquele que sacia a nossa fome espiritual. Nós podemos olhar para a situação e achar que, aos olhos e pela perspectiva humana, nós não vamos conseguir. Aleluia. Fazemos cálculos e mais cálculos, mas nós não conseguimos chegar na resolução. Mas o Senhor Jesus não está limitado à nossa natureza. O Senhor Jesus não está limitado ao nosso tempo. O Senhor é aquele, o verdadeiro pão da vida, que desceu dos céus. E Ele está aqui nesta noite, igreja. Jesus está aqui nesta noite. O verdadeiro pão da vida está aqui nesta noite, para saciar nossa fome e para matar a nossa sede. Nós muitas das vezes nos fraquejamos e nos esmorecemos na caminhada cristã, mas Ele está aqui nesta noite para renovar as nossas forças. Não é o pão que a gente comeu no café da manhã que mata a nossa fome de forma momentânea, mas é o verdadeiro pão que nos dá vida e vida em abundância. E Ele está aqui nesta noite para renovar as nossas forças, e que nós venhamos sair daqui nesta noite tendo a plena certeza, como Pedro teve, em dizer: para quem iremos nós, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna. Que nesta palavra possa estar gravada em nossos corações nesta noite, meus irmãos, e que nós venhamos falar como Pedro falou: para quem iremos nós? Nós não temos ninguém a não ser Jesus. Nós não temos ninguém, e só Ele é quem tem a palavra de vida eterna. Com a autorização do nosso pastor, peço que a igreja se ponha de pé nesta noite.